passar a fazer a apresentação de hoje. Eu acabei de deixar algumas coisas no Moodle para vocês. Aqui. O slide e algumas referências. Aqui tem uma edição especial de uma revista que tem vários papers. Não precisa ler todos, tá? É só uma recomendação para vocês. E tem dois mais dedicados, né, para isso. Que são a base da aula de hoje. Os da edição especial, ninguém precisa ler tudo aquilo, acho que são 5 ou 6 papers, tá? Mas os outros é interessante dar uma olhada, porque eles vão sustentar toda a aula de hoje. Então, vamos lá, abrir aqui. Vou só tirar aqui da apresentação. Hoje a ideia é falar um pouquinho dessa aplicação, desse pacote SIG, sensoramento remoto, no monitoramento de solos e de alguns processos clássicos, como um problema ambiental bastante grave, que é a arenização. No centro-sul do estado, centro-oeste do estado, a gente tem esse problema no Mato Grosso, tem esse problema no sul de Roraima. Então, ele existe em vários lugares no centro-oeste, tem vários lugares do Brasil que a gente passa por esse problema de arenização, que é, de certa forma, um desequilíbrio que acontece, dada a litologia frágil daquele solo, pode ser em função também do uso do solo específico, né, ou um exaustivo uso do solo, sem as devidas técnicas de controle, o que leva a um processo de degradação desse solo. Então, hoje eu vou falar um pouquinho de alguns estudos que a gente fez, de técnicas que podem ser usadas para fazer esse tipo de monitoramento, tá? É interessante a gente entender uma coisa que é solos, eles têm uma resposta espectral bastante diversificada. Nas imagens, quando a gente vai usar imagens para monitorar isso no tempo, o solo ele pode aparecer, o solo no caso, um solo bastante orgânico, ele tem uma tonalidade escura, um baixo brilho, que faz com que ele fique represente, ou seja, representado na imagem através de pixels escuros. Na contrapartida, né, do outro lado, a gente tem solos arenosos. A areia da praia, por exemplo, é extremamente clara, branca, né? Então, a gente tem uma variabilidade muito grande de um solo extremamente escuro, um solo tipo turfeira, uma coisa assim, é úmido e escuro. Então, muita matéria orgânica, absorve muita energia, e esse solo fica escuro. Por outro lado, temos os silicatos, as areias, né, em geral, a sílica, que reflete muita radiação. E isso faz com que o pixel até chegue próximo da saturação. Então, a gente tem solos que refletem muito, outros muito pouco. E, obviamente, no meio temos todos os intermediários. Então, a gente vai no nosso caso, aqui no Rio Grande do Sul, na nossa região aqui, a gente tem os típicos latossolos de diversos tipos, né? Vermelho, vermelho e amarelo, e assim por diante. E depois nós temos no litoral, por exemplo, alguns neossolos, e no litoral, especificamente, neossolos quartzarênicos. Uma taxa de arenização muito grande, uma fração areia muito grande nesses solos. Então, e isso constitui um problema, às vezes, no sensoramento remoto. Por quê? Porque, imagina, você tem um solo escuro e água escura, o que é solo e o que é água? É difícil separar. Se você tem um solo claro, uma areia, e áreas de plantio direto, como é que você vai separar? Difícil, né? É tudo claro? Ou como é que você vai separar um telhado de um aviário de um solo arenoso? É tudo branco, praticamente, né? Parece muito claro sempre na imagem. É um brilho muito alto. Isso é um grande problema para fazer esse monitoramento. Por isso que a gente tem que lançar mão daquela coisa que a gente viu lá nas primeiras aulas sobre os princípios físicos. Pegar imagens da região do visível, do infravermelho próximo, do infravermelho de ondas curtas, e também imagens lá do termal, que em alguns casos, para estudar solo, eles são muito importantes. Então, aqui a gente tem um perfil do sensor chamado ASTER. Ele está a bordo de um satélite chamado EO-1, Earth Observing One, e já alguns sensores desse satélite já não operam mais, o ASTER ainda continua coletando alguma coisa,
Então, ele tem algumas imagens da região do visível, ele vai fazer 2 imagens da região, uma no verde e uma no vermelho, um par de imagens na região do infravermelho próximo, que permite a obtenção de estereoscopia, e depois ele tem várias bandas na região do infravermelho de ondas curtas, né, esse SWIR, Shortwave Infrared. Por fim, ele é inovador, principalmente porque ele avança com múltiplas bandas para a região do termal. A gente tinha um sensor já chamado TIRS, mas muito mais pobre, em termos de qualidade e resolução espacial, então. E o ACER revolucionou nesse sentido. E ele permite, então, esse tipo de monitoramento para discriminar vários tipos de alvos. Então, vamos ver como é que faz isso. Aqui tem todo o processo. A gente tinha uma área de estudo no Mato Grosso, região de Campo Verde, não sei se tem alguém de lá. E aí aparece, isso aqui é uma composição colorida falsa cor, onde aparece um monte de coisa. A vegetação está que tom aqui, pessoal? Nessa imagem. Deixa eu dar um zoom aqui em algum lugar. Em que tom que está pintada a vegetação? Será que dá para descobrir? Fazendo um exercício já. Ela está em vermelho, né? Se vocês olham a mata ciliar, aqui o padrão de mata ciliar, esse aqui é o rio, e a vegetação em geral aparece em vermelho. Por quê? Porque a gente pintou isso, depende da composição colorida que a gente faz. Isso é do básico lá. Então, a vegetação está em vermelho aqui. Isso aqui são vários aviários muito extensos, 100 e poucos metros de comprimento. Então, cercados por eucalipto, né? Que é uma parede viva, né? Então, nessa região, o objetivo era estudar justamente o uso dessas imagens para tentar identificar solos arenosos, monitorar, estimar coisas do solo. Então, variáveis do solo, né? Frações de diferentes componentes, né? Isso passou por um processo de correção das imagens. Vou fazer a leitura desse slide, depois tem vários detalhamentos, mas passou por um processo de detalhamento, de processamento da imagem, você corrigir várias coisas. Foi gerado um modelo numérico de elevação com a própria imagem. Depois se fez que a gente chama de modelo de mistura espectral. Um pixel, não necessariamente, seja ele de 5, 10, 15, 100 metros por 100, né? O tamanho, independente do tamanho, um pixel ele nunca é composto de um único alvo. Então, se ele pegar, por exemplo, o telhado, tem o telhadinho, ele tem uma folhinha junto naquela área lá, então já não é mais puro. Se ele pegar um jardim tem um pé de flor, tem grama, tem calçada, então não é puro também. Quanto maior o pixel fica, maior é a probabilidade e a variância interna. Existe uma ponta que satura, mas é por aí que a gente consegue identificar algumas coisas, né? Através dessa mistura espectral, a gente pode decompor ela matematicamente e tentar estimar quanto que tem de solo no pixel, quanto tem de água e de vegetação. Isso, obviamente, teve que ser amparado pelo trabalho de campo. Qualquer trabalho de monitoramento de solo, a gente vai ter que, em algum momento, visitar o campo. Não tem como... Ou não só de solo, de vegetação, de APP, de qualidade da água, e assim por diante. Em geral, a gente precisa ir ao campo para ver o que está acontecendo, né? Não tem como fugir muito disso. Bom, e nesse trabalho, então, a gente acabou adotando 2 estratégias ali, uma avaliação qualitativa e uma quantitativa. Isso aqui é basicamente uma exploração do dado para ver se tem algum problema, interpretar bem o que está lá, e depois vem os modelos. Aqui tem um exemplo do que tem que ser corrigido em algumas imagens, tá, pessoal? Isso muda de produto para produto. Quando a gente usa imagens de satélite para qualquer aplicação, às vezes não precisamos fazer isso, se a interpretação for visual e se tem uma coisa bastante simples.
Mas no momento que você vai usar esse tipo de dado dentro do SIG para fazer monitoramento de longa data, de long term, necessariamente você vai precisar corrigir essas imagens. Aqui está um exemplo aplicado aos dados de Aster, do satélite do sensor Aster. Eles foram obtidos num determinado nível de processamento, que a gente chama de produtos, né? A radiância no sensor é o produto L1B. Então, independente se você pegar Aster, L1B vai ser radiância para qualquer produto. Para Landsat, L1B sempre se refere a um produto de radiância, tá? Geralmente, quase todos os satélites é assim, é um padrão internacional. E aí vem as correções específicas de cada tipo de sensor. Por exemplo, o Aster, em algumas bandas, ele teve que passar por uma correção chamada correção de crosstalk. É um problema dos sensores lá. Não cabe aqui. Temos múltiplas resoluções, dependendo da faixa, teve que ser homogeneizado. Depois teve que ter feito a correção atmosférica. Muitos produtos de vocês hoje já vêm com essa correção aplicada, essa correção atmosférica, tá? Então, vocês não necessariamente precisam fazer isso sempre. Mas, na maioria das vezes, a gente tem que ainda avaliar bem o produto para ver se ele está consistente, né? E depois nós temos os produtos de refletância de superfície, que é o que nos interessa. Nós queremos saber quanto que a superfície está refletindo, não a contribuição da atmosfera ou o ruído dentro do sensor, alguma coisa de ruído, né? E depois, claro, tem o termal, é um outro mundo que é totalmente diferente, então teve que ter outras correções. Então, se gerou um modelo de elevação do terreno para a região, e fez as transformações ali, né? O modelo de mistura espectral, ele tem várias componentes, nós trabalhamos com algumas. O que era o objetivo aqui, né? Nós temos solo exposto, mas temos muito plantio direto, nós precisamos saber onde é que tem palha, para a palha não atrapalhar nossos estudos. A palha, às vezes, atrapalha a gente. Apesar de ela ser plantio direto, ser uma coisa extremamente revolucionária no Brasil, ela pode atrapalhar. Então, você precisa fracionar isso. E para fazer esse modelo de mistura, nós usamos um algoritmo chamado Minimum Noise Fraction, depois aplicando um algoritmo de índice de pureza do pixel e depois uma visualizadora n-dimensional. E aí se saiu com os valores. Mas vai depender de cada estudo, tá? Vocês podem ir no campo, vocês podem selecionar por lá as referências de vocês, sem necessariamente fazer todo esse fluxo de processamentos aqui, né, que são bastante amplos. E aí se cria uma coisa interessante. Depois a gente vai avançar nela. Eu vou avançar bastante para chegar nos... O que interessa mesmo, né, que são as figurinhas. Né? O modelo de mistura é isso aqui, pessoal. Aqui, nós havíamos entrado com 9 imagens, 9 bandas, não 9 datas. É da mesma data, 9 bandas. É do verde, do vermelho, próximo, assim por diante, tá? E acabamos vendo que a maior variabilidade está praticamente nas 3 primeiras componentes, nas 3 ou 4 primeiras componentes. Então, né, a fração 1, 2 e 3. Depois, se vocês forem olhar, começa a predominar o ruído. Isso aqui é muito parecido com os modelos chamados principais componentes, que a gente usa na estatística, tá? É bastante parecido. Ela tem algum poder um pouco melhor de selecionar e eliminar o ruído, tá? Então, tem algumas vantagens, mas é muito parecido. E aqui, esse gráfico são de autovetores, perdão, autovalores. Esses autovalores, eles se relacionam, no fundo, com a variância interna da imagem. Então, essa primeira componente, é que nem os principais componentes também. A primeira componente geralmente concentra grande parte da variabilidade, da variância do dado. A segunda componente, terceira componente. Tá? Basicamente, se eu usar essas 3 componentes, eu capturo algo em torno de 90% a 95% da variabilidade das 9. E isso é muito interessante para fazer monitoramento de longa data, né? Porque daí eu não preciso trabalhar com tantos dados, reduzo bastante e consigo extrair a informação que eu quero.
Depois a gente aplicou um visualizador n-dimensional para achar as referências mesmo. O que são end members, né? Os membros referência, finais. O que é importante nesse mercado? Aonde que está o solo? O solo está... Isso aqui são projeções de 9... É um gráfico com 9 eixos, na verdade. Tá? É totalmente diferente do que a gente vê usualmente. Tá? Estão conseguindo me ouvir, pessoal? Sim, professor, Sim, tranquilo. professor. Sim. Eu pergunto porque, como a internet aqui está com um problemão hoje, às vezes a pessoa, eu estou falando, é uma meia hora e ninguém está ouvindo nada. Não, tá tranquilo. Beleza, Paulo. Bom, se cair a internet, vocês não vão conseguir me avisar. Tranquilo. Vou perguntando de vez em quando aqui. Acho que caiu aqui. Onde é que nós estávamos? No gráfico lá, né? Então, esses gráficos com essa característica, eles permitem projetar várias dimensões num gráfico e você olhar ele se mexendo, tá? Chama visualizador n-dimensional, tem alguns, no IDL tem, por exemplo, esse tipo de ferramenta. Então, você pode combinar até 200, 300 eixos para gerar visualizações e rotacionar elas de acordo com os padrões de cada eixo. É uma forma de avançar um pouquinho nos gráficos. E, no fundo, o que cada elemento desses quer dizer? Ele está referindo-se a algum tipo de curva espectral. A vegetação está aqui, a verdinha. Um latossolo está aqui, um solo arenoso está aqui. A palha, perdão. E aqui um solo. O solo arenoso vai ser bem parecido com isso, mais alto até. A gente vai ver. Então, temos aqui, né, como que cada coisa aparece agora, nessa nova imagem. Ficam umas imagens bonitinhas, e aí eu consigo ver como é que aparece um solo vermelho, amarelo, vermelho, como é que aparece a palha, por exemplo, como é que aparece uma floresta, e eu consigo achar com mais facilidade agora as coisas, fica muito mais fácil. E aí foi-se para análise qualitativa, como é que eu qualifico isso, né? Tem solo exposto, mas nem sempre tem solo exposto. Como é que é o padrão desse solo exposto? Se eu for olhar a banda do verde ou do vermelho, está aqui, ó, essa aqui é a região que a gente enxerga, o olho humano. Isso aqui, ó. A gente enxerga no verde, que é aqui, esses 3 pontinhos, e enxerga esses 3 pontinhos aqui, ó. Então, como é que é um latossolo vermelho aqui? Ele tem esse padrãozinho aqui, ó. Como é que é um latossolo vermelho e amarelo? Esse azulzinho aqui. E um neossolo quartzarênico. Então, toda a variabilidade, falta o azul aqui, o olho humano enxerga o azul também, mas é muito para baixo aqui, só seguiria a curva no geral. E aí, essas fotos são as que a gente enxerga, tá? É mais ou menos meio campo isso aqui. Agora, vejam como as regiões fora da região do visível, que o olho humano não captura, tem uma variabilidade muito maior. Olha lá no termal. Isso aqui é o termal, 8 a 14, 12 microns. 8 a 12 microns, 11,5. É uma variabilidade muito maior do que no visível, para os solos, né? Eu consigo separar esses tipos de solos com muito mais facilidade no termal do que na região aqui do visível principalmente, onde é tudo muito parecido, né? Então, houve essa caracterização, isso sempre é importante, tá? Quando a gente fala de monitoramento, eu sempre insisto, assim, para os meus estudantes, orientandos, né, a gente se deter um pouquinho nessa parte de estudar, fazer o trivial, que é caracterizar, fazer uma abordagem meio geral sobre o assunto, ver, olhar bastante, né? Tem que ter bastante tempo de cadeira, assim, olhando para o seu dado, namorar bastante esse seu dado, e aí você começa a perceber coisas. Isso vale muito a pena, tá? E você identifica problemas, às vezes erros, e assim por diante. Então, eu faço sempre isso, né? Aqui são radiometria, laboratório, isso aqui, medidas em laboratório, feitas para os mesmos solos. Olha como tem, isso não tem para o termal, né? No Brasil não tem esses radiômetros que vão lá para o termal. Então, a gente tem, de repente, 1 ou 2 na indústria química.
mas são pouquíssimos no Brasil, não consegue botar. Então, se a gente tivesse sensores que, ao invés de fazer, por exemplo, só essas, cada uma dessas aqui é uma imagem preta e branca, né? Cada bolinha dessas aqui. Se a gente tivesse condições de fazer milhares dessas bolinhas, seria muito bacana. Aí eu poderia ver, por exemplo, o lato-solo vermelho, ele tem essa barriguinha aqui, ó, e depois aqui, novamente. Essa barriguinha aqui é por causa do óxido férrico e ferroso, o FeO2 e 3, aqui. O lato-solo vermelho e amarelo tem menos ferro, então ele não vai apresentar. Um solo branco, um lato-solo arenoso, menos ainda, né? Se a gente for para a região lá do infravermelho, de ondas curtas, aqui assim, olha, 2.1 a 2.4 microns. Eu estou olhando esse trechinho final aqui, em zoom agora. Então, aqui, caulinita, gipsita, gipsita e caulinita. Como ele muda, né? Os mesmos solos. As feições de caulinita e gipsita estão presentes aqui. Se eu olhar isso com um sensor multiespectral, como o Aster, como o Landsat, eu não vejo essas feições. A caulinita tem uma feição muito larga, né, dentro do solo para monitorar ele. Aqui a junção de caulinita e gipsita. A gipsita é um pouco mais estreita. Então, se eu quiser trabalhar só com caulinita, provavelmente eu tenho que usar esta banda aqui, ó, do Aster. Mas é muito difícil trabalhar com esses sensores desse jeito aqui. Muito difícil. Ele não tem resolução espectral adequada para fazer esse tipo de monitoramento. O ideal é trabalhar com curvas bem finas, que nem essas. E aí vamos ver como é que aparece, por exemplo, a gente chama de vegetação não fotossinteticamente ativa, NPV, né? Olha só como que aparece aqui, na região do visível, infravermelho de ondas curtas, e como que aparece no termal. Vejam que aqui o range de variabilidade é pequeno, 94 a 98. Só que no termal isso é muita coisa, porque as bandas eles têm uma resolução radiométrica muito mais alta. 12 bits, aqui é 8 bits. Ou 10 bits. Então, as coisas que estão totalmente amontoadas aqui, elas se separam aqui. E ainda assim, o que está por baixo dessa palha aqui, que está definindo isso muitas vezes. Se é um solo arenoso, ó, NPV de cana-de-açúcar, gramínea, braquiária e de milho. Aqui, no de milho, né? Cadê? Aqui, gramíneas. Que é o milho, algumas gramíneas, a gente consegue ver o substrato com maior presença. E aí dá para estimar algumas coisas do solo. Aqui é o caso típico do cerrado, como é que ele aparece. E aí o desafio, né? Como que eu separo areia dessas coisas claras, numa palha dessas aqui, ó, que é branco também na imagem. A mesma cor da areia, né? E aí veio a sacada do trabalho, que foi muito bem visto, foi criar 2 critérios de corte que permitiam mapear os talhões de solo arenoso e de solo argiloso, usando 2 estratégias, 2 índices, razões de bandas, um dividido por outro, praticamente é isso, né? A mais B dividido por A menos B, ou ao contrário, A menos B dividido por A mais B. Aí, onde A e B, na verdade, são bandas, são imagens, tá? Uma menos a outra dividida pelo somatório das duas. Uma coisa bem simples, nos permitiu quantificar e identificar os talhões realmente de areia sem cobertura vegetal. A partir daí, quando você faz monitoramento, a partir desses momentos, aí você pode tentar, você tem garantia que você está vendo o solo, agora eu posso tentar estimar alguma coisa desses solos. Agora eu tenho garantia que eu estou vendo o solo, então eu posso estimar, por exemplo, a alumina do solo, óxido de ferro, né, total, dentro do solo. Então, óbvio que isso tudo vai depender do número de amostras que você tem,
mas dá para começar a fazer esse tipo de tratamento, o que é muito bacana. Então, titânio, sílica, assim por diante. E você pode, para cada uma dessas equações, você pode espacializar isso. Então, agora eu gero um mapa dessas regiões, onde tem mais areia, onde tem menos areia. Então, você pega essas equações, vamos pegar aqui a sílica, né? Então, a fração sílica é uma equação, um polinômio de segundo grau, uma coisa bem simples. Poderia ser bem outros modelos, tá, pessoal? A gente não tentou complicar muito com os modelos, ficava mais nos clássicos, para não criar coisas muito loucas também, né? Esse trabalho, professor, pode ser feito em agricultura de precisão, né? Exatamente, o pessoal isso está na moda agora. Pois é, eu estava olhando aqui agora, né? Porque, na verdade, é tudo que precisa, os compostos químicos que precisam para um solo bem aerado, bem trabalhado, na verdade. Isso. Óbvio que tem algumas coisas, por exemplo, isso aqui é da camada superficial, né? Mas existe uma correlação muito grande com os horizontes mais profundos, né? Na verdade, os horizontes verticais, né? Tu já consegue ver mais ou menos. Já consegue ter uma boa ideia. Uhum. Existem empresas já fazendo esse tipo de recomendação química no mundo, vendendo isso. Na verdade, isso já é feito, né? É comercializado até. Uhum. Então, tem gente fazendo isso já. Mas o grande problema sempre é garantir que você esteja vendo solo, né? Isso não é simples assim. Então, essa ideia, deixa eu voltar lá no início. Tem uma equação aqui em algum lugar. Duas. Aqui, ó. Essas equações, a normalização do SWIR e a normalização do TIR, foram as duas sacadas bastante interessantes que foram obtidas com o trabalho. Muito simples, tá? Uma menos a outra e uma mais a outra, para criar limiares. Isso tem um princípio físico por trás bastante amplo. Tá? Não é à toa que nasceu isso. E que pode ser usado, sim, para estimar para o solo sem problema nenhum. Aqui, por exemplo, carbono orgânico no solo. E a fração areia depois. Então, a gente tem regiões onde a fração areia é muito alta, nessa região do Mato Grosso. Aqui no Rio Grande do Sul também, no oeste, ali a gente fala a arenização, né, desertificação no oeste do Rio Grande do Sul, etc. No contexto ambiental, eles têm uma série de discussões aí. Mas funciona para aquela região, a gente fez testes também. E aí você avalia isso. Uma coisa que é muito importante, pessoal. Quando vocês criam esses modelinhos de regressão, eles são locais, tá? São modelos locais. Eles têm que ser validados. Então, sempre que vocês proporem algum tipo de regressão, vocês têm que separar suas amostras, tá? Em tese, existem 3 estratégias estatísticas para isso. Não sei quanto que vocês têm de base estatística, mas é o que a gente deve seguir, em geral, na academia. Vamos supor que eu tenho 100 amostras, tá? 100 amostras de campo. Eu separo uma parte que eu vou chamar de amostras para o teste final. É isso aqui, né? Nesse caso, eu tinha menos amostras, deixei 5 para o teste só. Tinha 30, 27, 30, sei lá. Então, eu deixei 5, 27. Se você tiver 100, você pode separar para testar de alguma forma. Você pode aplicar um sorteio aleatório para separar 30. Essas 30 vão ficar fora. Vou fazer de conta que eu só tenho 70 amostras. Tá? Então, essa é uma das estratégias. Você cria uma amostra de criação e elaboração do modelo e uma amostra de teste final. Entre as duas, existe uma chamada validação, que é o quê? É você pegar essas 70, rodar elas 10 mil vezes, recombinando essas 70. Tira uma, roda com 69, bota a outra de volta e tira a outra. E assim por diante. Aí existem vários critérios. Tem o algoritmo chamado Tenfold, tem métodos de bootstrapping, e assim por diante. Então, você faz com as 70, na verdade, você cria 10, 15, 100, e quando você quiser, na verdade, Monte Carlo, né, outro teste, você pode criar muitas combinações de amostras e avaliar seu modelo. E aí, o que acontece? Você não tem um único R quadrado para o seu modelo. Tá? Você vai ter
N R quadrados aqui, e você constrói um histograma dessas variabilidades para validação. Então, este histograma que você vai criar, sei lá, com 10 mil recombinações dessas 70 amostras, vai gerar 10 mil R quadrado, e algumas delas podem cair com R quadrado, por exemplo, R2 lá embaixo, e outras lá em cima. Na verdade, você vai ter um histograma probabilístico de ajuste do seu modelo, o que é bem mais robusto, tá bom? Então, sempre é recomendado que vocês adotem essas estratégias. Criar uma amostra para criar o modelo, né, de elaboração do modelo, partir por uma estratégia de reamostragem, e aí, por exemplo, você gerou 10 mil... tem alguma coisa aqui me dando problema. Ah, o disco I. Tudo bem, fica lá, disco I. Deixa eu ver se eu abro um paper aqui, que a gente tinha um gráfico desse, que eu não faço ideia onde é que tá. Mas eu vou abrir. Eu acho. Eu quero mostrar uma figurinha para vocês, onde isso fica claro. Essa parte é muito importante, porque muitas vezes vocês acabam trabalhando com... Aqui um exemplo. Eu tenho um modelo. Um R2 razoável, baixo. Eu vou chegar na figurinha depois. Deixa eu ver se... Aqui. Essa figurinha. Essa figurinha são... Eu não me lembro quantas. Então, temos a validação e temos o teste. Mas eu tenho um erro para... Era em torno de... Foi feito algo em torno de 10 mil, 5 mil recombinações dessas amostras. Então, a maioria das vezes, dependendo das minhas amostras, eu estava aqui, ó, em torno de um RMS de 600 quilos nessa estimativa. Então, eu ia ter... Esse modelo é o mais representativo do meu grupo amostral. Óbvio que eu poderia ter pego alguns modelos que iam errar muito menos, iam ter um RMS mais baixo, em torno de, sei lá, 300 quilos, o que era bem melhor. Só que ele depende de um ajuste muito específico de algumas amostras. Então, não é recomendado usar o melhor modelo, o melhor R2, tá? Tem que usar o modelo mais adequado, que representa melhor seus dados. Aí, quando a gente vai para o ajuste 1 para 1, né, o medido em campo versus o estimado, né, você tem quanto que acertou e o modelo de validação e o modelo de teste, que foi com amostras, aquelas 30 que eu falava, totalmente independentes. Elas nunca entraram ali dentro. Então, essas são estratégias bastante interessantes para vocês adotarem. O teste deu menor. O R2 da validação, 0,80. O R2 do teste, 74. O R74. E o erro médio quadrático caiu. Então, sempre se recomenda, quando vocês fazem esse tipo de estimativa de alguma coisa e aplicam isso sobre um sensor, algum dado, uma medida de campo, usem dessas técnicas estatísticas para dar maior robustez para o banco de dados de vocês, tá? Porque qual que é o grande problema e a coisa mais fácil para um revisor, para um orientador, não, para um, como é que eu vou chamar, um membro da banca, reclamar. Ah, está com poucas amostras, não vale isso aí. É o clássico, né? O cara não precisa ter estudado nada, mas já vai reclamar das amostras, né? É normal isso. E a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que se tivesse dinheiro, a gente fazia tempo, dinheiro e pessoa, a gente fazia 10 mil amostras, mas não tem. Não faz sentido, né? Então, não é esse o caso. Eu tenho tantas amostras, como é que eu trabalho com isso com garantias, né? Algumas técnicas são essas, né? Então, usem desses artifícios para vocês poderem dar maior robustez para os trabalhos de vocês. Sempre é muito importante isso. Então, eu consigo espacializar agora. Então, por exemplo, isso aqui foi um trabalho, acho que de 2008.
dos trabalhos mais rápidos e que a gente fez e foi muito bem visto. Em 20 dias estava publicado. Porque teve essa sacadinha. A ciência tem disso. Às vezes uma coisa idiota que a gente faz, cai a ficha e dá certo, né? Então, a gente conseguiu estimar as frações do solo. Em 2008, se eu fizer agora uma outra imagem, 2020, uma outra coleta de campo, eu posso ver se essas regiões aumentaram ou não. Ou se reduziram também, pode ser, né? 2020, 2030, assim por diante, faz um censo. Então, dá para monitorar esse tipo de avanço e de problema ambiental que é presente ali. E aí, obviamente, que eu posso olhar isso na topossequência também, nas partes mais altas das encostas, das vertentes, para as partes mais baixas. Eu começo a entender todo o talhão. Isso é bem agronômico, bem, se tem encarreamento de sedimento, para todos os tipos de componentes. No caso aqui é para alumina, a fração a sílica da argila, né? Não é a fração areia do solo, titânio, carbono, ferro. É muito parecido com os nossos solos, aquilo ali. Nas partes mais altas, eles são solos mais espessos, o solo vermelho, que concentram maior quantidade de ferro, etc. Conforme você vai chegando perto do rio, ele começa a ficar mais pedregoso e perde esses elementos por carregamento mesmo, né? E assim vai. Tem vários, eu não sei nem que. Tem muitos exemplos disso. Você pode fazer isso para qualquer encosta, qualquer vertente. E aqui é areia, então. Fração areia dá para modelar, e aí você pode identificar onde estão os problemas críticos da fração areia. A pergunta para vocês, assim, essa fração areia acima de 90%, ela acontece só nesses talhõezinhos aqui que estão pintados? Ou nessa região, ou pode ter em outros lugares ainda? Eu acredito que possa haver em outros locais por aí ainda. Com certeza, Paulo, isso aí. Pode ter aqui, por exemplo, nessa parte branca. Por que ela não aparece? Porque a gente estava com vegetação em cima naquele momento. Então não deu para ver, né? Foram alguns talhões que estavam, de certa forma, desnudos, ou com uma pequena fração de cobertura que permitiu essa estimativa. Mas não quer dizer que nos outros não tenha também esse problema. Com certeza. Aqui pode ter ficado 90% pontual essa quantidade de areia. Uhum. Isso aqui é grande, essa bolinha é uma área grande. Não sei se tem uma ficha. Olha só. Olha o eixo aqui, ó. Isso é mais de quilômetro isso aqui. É muito grande essa área. E aí tem as estimativas aqui em torno de 90 e poucos por cento. 90 e poucos por cento. E olha a medida de campo. As amostras de campo, 89, tudo torno de 90. Então, o modelo está relativamente bem ajustado para esse talhão aqui. Vamos ver, olha o tamanho da caminhonete, né? Então, é um areião. Aqui uma foto em perspectiva, a gente estava por aqui. A foto, vocês estão vendo uma pequena encosta aqui. É muito grande isso aqui. Eu sei que o senhor falou, professor, mas onde é mesmo essa área? Mato Grosso. No Mato Grosso. Região de Campo Verde. É perto de Cuiabá. Mas, olha, muito comum, vários problemas. Aí o pessoal estava tentando plantar braquiária para ver se fixava alguma coisa, né? Se crescia, mas é difícil, né? Alguns locais aqui do Pampa Gaúcha tem umas imagens semelhantes também. Nós fizemos trabalhos ali também, com essas imagens, chegamos a resultados muito parecidos. A gente conseguia detectar os bancos de areia nos rios, lá do Pampa, né? Porque lá são rios não tão profundos e largos, então a gente conseguia mapear muito bem. Isso aí, é o mesmo processo. E a origem, eu acho que é a mesma, é o mesmo arenito que dá origem a isso aí. Então, tem aqui alguns exemplos clássicos de aplicações de monitoramento do solo, né? Eu queria mostrar para vocês, eu só estou tentando encontrar nos meus HDs aqui, um pouco do uso do drone agora, mas eu queria mostrar na prática, que é mais fácil, se eu conseguir abrir ele. Por algum motivo, eu não estou conseguindo abrir. Ele trava o HD. É um saco isso.
Aqui. Vou esperar um pouco. Não consigo entender por que não está acessível essa porcaria. As chances de ter perdido um HD. Disse, temos em outro. Estou com algum problema nas conexões USB aqui. Deixa eu achar o vídeo, então. Já que não dá para viajar, vou botar o vídeo que tem a informação, ver se ele roda. Não tá. Aqui. Vamos ver se a gente pega aqui. Esse são imagens rapidamente de satélite. A gente vai ver, olha essa região aqui, ó. As vossorocas aparecendo. Aqui você tem a data. Foi até 18/7. Vamos lá de novo. Foca nessa regiãozinha aqui, ó. A estrada aqui vai avançando, tá? E já aumentou de novo para cá.
Então, a estrada, essa é uma vossoroca enorme, tem em torno de 25 metros de profundidade, bastante ampla. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso para vocês na Planet. Então, não aparece, professor, ali mais ou menos o nível de depressão do solo ali, nessa parte do relevo? Aparece. Aparece. Não na imagem satélite, mas com o drone a gente conseguiu estimar as profundidades todas. E ver que já é subterrâneo, na verdade, não é de superfície, né? Começa a erudir por baixo, né? Uhum. É um pepinão deles lá. Deixa eu achar a área. Olha só aqui a estrada. Ela já havia sido dada, já passou de novo. Então agora já deve estar mais para cá a estrada. Antes ela passava aqui assim, ó. Vamos fazer, eu acho que tem como fazer um... Essa aqui é de 2000 agora de novembro, 24? Aqui tá. E vamos pegar uma data anterior. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu só ver o que eu estou vendo aqui. Só pegar duas datas. 2 de março. Porque esse aqui tem 2009 até agora. Opa, tem um deslocamento meio ferrado aqui. A estrada está no lugar errado. Aqui ampliou bastante. Está com um erro de registro bem grande aqui. Deixa eu pegar uma de 2011, vamos ver se melhora. Agora sim, agora está certo. Você vê aqui em 2011 e depois em 2020. Deixa eu pegar incluir umas outras datas. Aí vocês vão ver o efeito da resolução espacial. Opa, não, outras datas não, outros sensores. Não tá legal. Esse aqui é agora de 24. Aqui tem 2017. Se você olhar esse biquinho aqui, ó, já está sumindo. Dentro as cristas também. Então, aqui tem várias coisas de vegetação, tem várias cristas aqui dentro que estão sumindo. Então, a gente realmente consegue usar esse tipo de produto muito bem para fazer o monitoramento desses processos erosivos. É bastante interessante, você vai mapeando,
e vai vendo o avanço. Provavelmente aqui também, ó. Aqui 2017, 2020 já está mais avançado aqui. Em poucos anos ele avança bastante. Tem avançado 5 metros por ano, mais ou menos. Pessoal, perguntas, dúvidas? E analisando a imagem aí, né, Fábio? Uhum. O pessoal vai perder um horror de terra aí. Vai perder. A gente não está vendo aqui, mas desse lado também tem fossorocas daqui para cá. Elas tendem a se encontrar, né? Sim. Vai aumentando, né? Vai. E são cavas de areia antigas, da região do Palmeira ali, que deu início ao processo e agora está aí, né? Tem muito o que fazer, né? Sim. Aí é aqui em Palmeiras das Missões? Isso. Pertinho da gente. Tem mais, né? Lá no sul, lá no oeste do estado, a gente tem algumas que a gente monitora com quilômetros, né? Grandes, muito grandes mesmo. Algumas vassourocas, né? Então, Neste caso aí, Fábio, no caso da imagem, no que se atribui, então, esse desgaste de solo, né? Tem acontecido isso aí? ele tem uma suscetibilidade natural, esse aqui, né? Esse solo. E porque eles chegaram tem um lençol subterrâneo que vai lavando esse solo. E eles começaram a tirar areia dessa região. E aí eles acabaram desestruturando toda a base do solo. Então, começou a erosão subsuperfície. E não controla mais, né? O caso aqui era não ter mexido nessas áreas de nascente aqui, né? Com Era certeza. ter deixado isolado isso aqui, né? Só que isso aí foi em 70, muito antes dessas imagens que começou esse processo, bem antigo. E tem toda uma questão, na época era incentivado, né? Então, vai fazer o quê? Né? Na verdade, era incentivado o processo exploratório 70, 80 em todo o país, na verdade. Exato, então você não... Hoje a gente olha com os olhos, na época eu olhava com outros, né? Então não dá para culpar nem tirar a culpa, mas quem é o culpado é o governo, em boa parte, né? É difícil, né? É complicado. Bacana. Algum outro... Lá no Mato Grosso, por exemplo, a origem lá é antrópica, daqueles areais lá, porque os caras tiraram o cerrado, em 2 anos virou areia. Desertifica, né? No Pampa, aparentemente, segundo os artigos da Suerte Garay, né, a Dirce, me parece que é um processo meio natural lá, no oeste do Rio Grande do Sul. Não as vassourocas, os areais, né? Então, as vassourocas, inclusive, também tem um processo meio natural lá. Mas, óbvio que a ação humana intensifica e, às vezes, dá aquele gatilho, né, para começar o processo todo. Geralmente é isso, né? Dá o gatilho, depois que você disparou, daí não tem volta, daí vai, né? A Amazônia, por exemplo, mesmo tem estudos, né, que há 15, 20 mil anos era uma savana. Né? Exato. O solo dele é bastante arenoso em boa parte da Amazônia. O cerrado, em geral, tem esse padrão. Esse caso da areia lá que eu mostrei, a foto que tinha a caminhonete, aquilo ali havia sido retirado há menos de 2 anos, a vegetação nativa, e era uma vegetação de cerrado de 5 metros. Então, em 2 anos virou pastagem e depois areia. Ele consegue se manter no meio... Quando a vegetação é nativa, ela consegue se ciclar e se autossustentar em cima daquele solo pobre. Agora, quando o homem começa a interferir, realmente, aí não tem mais controle, né? Aí vai embora, não tem jeito. Agora, para recuperar, demora muito, né? Muito tempo mesmo, se recuperar. Bacana. Algum comentário, pessoal? Dúvidas? Eu tenho uma dúvida, professor, mas é a respeito da metodologia que estava lá no início dos slides. Eu queria saber se reamostragem, que está escrito lá para 30 metros, é a mesma coisa que aplicar aquelas técnicas de downscaling. Sim. Na verdade, ali é isso aí, é downscaling mesmo.
Na verdade, como é que eu vou falar? É um downscale, mas eu estou perdendo informação no caso, né? Nesse caso, a gente sempre vai para a resolução mais pobre, em termos de detalhe, né? Na verdade, eu não sei como funciona a técnica de downscaling, eu só já li alguma coisa a respeito A do gente pode moldes para fazer, por exemplo, às vezes você tem alguma imagem, vamos supor que tem um fixo de 30 metros. E aí tem técnicas para você transformar esta imagem, óbvio que respeitando as regras dela, né? Não é qualquer imagem que você pode fazer isso. Se você tiver uma outra, às vezes em preto e branco, que normalmente tem resolução espacial melhor, de 5 metros, você pode transformar de 30 para 5. Aí é um downscale, né? Aí tem técnicas para isso. O Gram Schmidt é um exemplo. Tem os principais componentes, você pode usar a técnica do IHS. Tem várias, né? É PDI, né? Processamento digital de imagem. As que melhor funcionam, em geral, são métodos baseados em ondeleta, wavelet. Elas acabam permitindo essa fusão, melhorando a imagem, né? A resolução espacial dela. Mas elas têm várias, que a gente fala, várias assim, constraints, né? Várias limitações, pontos que você não pode ter defasagem temporal muito grande. Então, uma semana antes, uma semana depois, no máximo, entre as duas cenas. Professor, e seria semelhante aos dados de precipitação também? Porque eu já vi alguma coisa de usar essas técnicas de downscaling, por exemplo, do TRMM, e para usar com moldes. Isso, é muito parecido. Mas aí eu acho que eles usam técnicas de regressão e sobre aquelas crigagens, aquelas técnicas assim, de geoestatística aplicada para isso. É um pouco diferente. Eu não conheço essas técnicas, essas outras. Eu já vi também sobre ela, mas não as conheço, tá? Tá, isso que eu Tem queria o saber. downscale, que é esse tipo de coisa. Tem o upscale, scale up, né? No caso, que é sair de uma escala pequena para ir para uma grande. Assim. Aí você quer juntar dados de 30 centímetros com dados de 1 quilômetro, né? Você faz o contrário, né? O caminho contrário. Às vezes é necessário também. Nós acabamos fazendo isso, né? Nós fizemos a reamostragem. Uma simples reamostragem nós havíamos feito. Só por processamento, naquele caso, nós pegamos um pix de 15 e juntamos 4 pix para formar um de 30. Só isso nós fizemos. Mas tinha um motivo para isso. A gente só fez isso porque a gente não queria mexer com a componente espectral dele. Então, tem várias... Sempre tem nuances, né, que não aparecem em lugar nenhum, né? Mas são técnicas interessantes. Qualquer uma dessas técnicas para dados meteorológicos e para esse tipo de dado, muitas vezes é necessário, porque você não tem dados, às vezes é necessário, aí você usa essas técnicas para tentar obter alguma coisa, pelo menos. No caso dos dados do TRIM, mas é isso que acontece. No caso, tem dados também que o pessoal pega, os dados MODIS, que são 250 metros, e junta com os do Landsat, de 30, para gerar dados de 30 metros para cada dia, cada 2 dias. Já tem papers assim, mostrando que isso é possível para monitoramento. Mas, assim, a coisa perde o sentido no momento que você tem séries de satélites que todo dia com 3 metros, né? Então, de repente, há 5 anos atrás, isso era um tema bem quente na pesquisa científica. Hoje ele perdeu sentido. É muito louco, muito rápido, né? A gente está num cenário que é difícil se manter. É difícil. Então, mas legal que vocês estejam lendo sobre essas técnicas e estudando elas. Fico bem feliz em ouvir falar disso, porque é difícil alguém perguntar desse tipo de coisa. Que eu vou acabar usando, então eu estou tentando me inteirar. E outra questão, professor, se eu tenho um nível de processamento L3, o que eu vou precisar fazer na imagem? Como que eu sei? Qual que é o produto L3 que você tem? Dependendo do que você tem, você não precisa fazer nada, só usar, né? L3 geralmente são produtos, como índice de vegetação, são, sei lá, fração de vegetação fotossinteticamente ativa, são esses produtos prontos, né? NDVI, EVI, uso do solo classificado, são produtos prontos que você já usa para alguma coisa final, geralmente. Né?
Ah, tá. Não, é porque provavelmente eu vou usar para evapotranspiração, né? Que eu vou Exato, não, perfeito. trabalhar. Aí você não precisa, em geral, você não precisa fazer nada quando está um produto em L3. Só usar Ah, ele para sua. O que, que a gente faz normalmente? Você define uma determinada área de interesse e exporta ele para uma planilha, uma coisa que você possa trabalhar melhor depois, né? Porque nem sempre a série de imagens é muito densa, você não consegue trabalhar com ela toda, né? Sempre. Mas aí já não tem que tratar nada, né? Em geral, o L3 já é um dado bem robusto, bem prontinho, né? entendi. L4 também. L4, por exemplo, quantidade de folhas na floresta, biomassa, são dados prontos. Basicamente é usar, né? É só isso, né? Recomendações agronômicas, seria isso, né? Esses produtos, a tendência é eles subirem de nível cada vez mais. O L0, o L0 é o dado mais sem vergonha que tem para trabalhar. É terrível, porque vem o dado binário para você lá. É terrível, terrível. L0A, 0, nossa, é muito ruim. Você não consegue nem abrir aqueles dados lá. Então, evitem muito esse tipo de dado L muito baixo. É bom para vocês. Vocês não são da área de, a gente fala, não são remoteiros na essência, né? Vocês são usuários dessas tecnologias. Então, para vocês não é interessante testar algoritmos de correção atmosférica, correção de pixel adjacente, esses troços malucos, assim. Não é esse o foco. O foco de vocês é usar para alguma aplicação ambiental. Então, usar Exatamente, eu estava preocupada com isso, de ter que mexer muito no dado bruto. pois é, não, não, evite isso. Se você não precisar mexer, melhor. Mas, assim, leia muito sobre o produto. Aí você joga para referência, né? Óbvio que você vai ter que, na metodologia da sua tese lá, ou na fundamentação teórica, especialmente acho que é na fundamentação, na metodologia você vai dizer, usei o produto L, tá, blá, 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 aquele código, pronto. Oi, é comigo ou é com o professor? Eu acho que é com o Paulo, professor. Daniele? Um Ah, professor, tá. eu acho. Ah, tá. É. É com o professor, deu uma travada lá, eu acho. Aham. Ué, vocês viram? Ele saiu fora, parece. Ah, ele deve voltar. Ele falou que a internet estava ruim. É.
Pessoal? Colegas? Oi. O professor mandou um áudio para mim agora dizendo que vai encerrar a aula, que ele está sem internet. Ele falou que na próxima aula ele continua com esse assunto novamente, é para nós sair. Feito? Tá bem, então. Tchau, até mais. Tchau, até mais, gurias. Tchau, tchau.